Chefe de Estado angolano assegura a estabilidade político-militar do país. Executivo prevê crescimento de 3,5% no setor não petrolífero. Asfaltados 1.945 quilômetros de estradas em 3 anos. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Especial sobre o Estado da Nação. A situação político-militar do país é estável e não há quaisquer ameaças susceptíveis de pôr em causa a paz, a integridade territorial, a soberania, a estabilidade, a ordem pública e o normal funcionamento dos órgãos constitucionais, garantiu o chefe de Estado angolano, João Lourenço. Em discurso sobre o Estado da Nação nesta segunda-feira, na Assembleia Nacional, o Presidente da República afirmou que as Forças Armadas angolanas continuam sólidas e firmes no cumprimento da sua missão principal de defesa do Estado. Continuam os trabalhos no âmbito da reestruturação, redimensionamento e reequipamento das Forças Armadas angolanas, bem como da preparação do pacote legislativo do setor da defesa nacional. João Lourenço referiu que foi efetivado o ajustamento salarial do pessoal militar em 61,53% para o vencimento base e 38,47% para outras remunerações. A aposta na formação continua a ser uma realidade permanente, tendo sido formados 3.126 militares no período 2022-2023, sendo 99% dos quais no país. No quadro da cooperação internacional, encontram-se em formação no exterior 887 bolseiros. O chefe de Estado declarou que a aposta na melhoria das infraestruturas constitui um desafio importante, tendo sido recentemente inaugurada a nova base naval do Soio na província do Zaire. Para assegurar cada vez mais controle e vigilância da nossa costa, estão em construção o Centro Nacional de Coordenação e Vigilância Marítima na província de Luanda e os Centros Regionais de Coordenação e Vigilância Marítima do Lubito e do Namibe. Ainda no âmbito da potenciação da Marinha de Guerra, o estadista angolano realçou que estão a ser adquiridos navios de patrulha, corvetas, lanchas de pequeno porte, navios de desembarque e aviões C-295 para operações de vigilância marítima. O Presidente da República salientou que o que se pretende é umas Forças Armadas angolanas cada vez mais fortes e preparadas para os desafios próprios da sua natureza. Vamos dar continuidade ao processo de redimensionamento gradual das FA, estabelecendo o número do efetivo militar necessário ao cumprimento das suas missões, bem como continuar a reequipá-las com os meios necessários à medida das necessidades de potenciação das Forças Armadas. O estadista angolano declarou igualmente que a Polícia Nacional continua determinada em cumprir a sua nobre missão de proteger o cidadão e assegurar a ordem e a tranquilidade públicas. A situação de segurança pública no país é igualmente estável, permitindo aos cidadãos o normal desenvolvimento das suas atividades. O índice de criminalidade apresenta uma tendência de redução, incluindo a criminalidade violenta. O Presidente da República informou que o sistema penitenciário controla uma população penal de cerca de 25 mil reclusos em 40 estabelecimentos penitenciários, 55% dos quais condenados. O setor não petrolífero poderá crescer em cerca de 3,5% em virtude das medidas de estímulo à economia e dinamização do seu potencial aprovadas recentemente pelo Executivo. Esta intervenção foi apresentada pelo titular do Poder Executivo, João Lourenço, na sua mensagem sobre o Estado da Nação, proferida esta segunda-feira, na abertura da segunda sessão legislativa da 5ª legislatura.
Esta antevisão foi apresentada pelo titular do Poder Executivo, João Lourenço, na sua mensagem sobre o Estado da Nação, proferida esta segunda-feira na abertura da segunda sessão legislativa da 5ª legislatura. A medida aprovada pelo governo angolano visa aumentar a produção interna, particularmente de produtos essenciais de amplo consumo, de modo a reduzir a dependência externa, estabilizar o nível geral de preços e concorrer para o aumento da oferta de emprego. Por outro lado, João Lourenço disse que no setor petrolífero espera-se uma desaceleração da atividade económica, justificada pela recessão esperada nesta área, incluindo o gás. Esse conjunto de acontecimentos reforçam a nossa convicção sobre a necessidade de continuarmos a transformação estrutural da nossa economia para que ela seja mais forte, menos dependente e vulnerável do exterior e mais capaz de suportar choques externos adversos. De acordo com o chefe de Estado, o período marcado por uma trajetória de estabilidade no nível geral de preços na economia do país, influenciada por fatores externos como a subida de preços dos alimentos nos mercados internacionais, aumentou ainda mais a necessidade de trabalho do Executivo em ver melhorada a situação económica do país. A nossa projeção de desenvolvimento exige que asseguremos condições de mobilidade no território nacional, de modo a viabilizar a livre, fácil e segura circulação de pessoas e bens, dinamizar a economia, promover o turismo e incentivar o aumento da produção nacional. No seu discurso, João Lourenço reforçou a criação de um balcão único de apoio ao exportador, de modo a concentrar no mesmo espaço os intervenientes no processo de exportação e ainda estender aos demais municípios a janela única de concessão de direitos fundiários já em funcionamento experimental em alguns municípios, para facilitar o acesso à terra e a respectiva legalização. Com vista a assegurar as condições de mobilidade no território nacional, de modo a viabilizar a livre, fácil e segura circulação de pessoas e bens, o Executivo asfaltou 1.945 quilômetros de estradas nos principais troços da Rede Nacional de Estradas no período de 2018 a 2022. A informação foi prestada pelo Presidente da República, João Lourenço, ao apresentar a mensagem sobre o Estado da Nação nesta segunda-feira na Assembleia Nacional. Em ato que marcou a abertura do ano parlamentar, João Lourenço sublinhou que o setor das infraestruturas rodoviárias e da construção registrou um comportamento oscilante na sua taxa de crescimento entre 2018 e 2022, devido a diversos fatores, incluindo as restrições resultantes da pandemia da Covid-19 e a limitação dos recursos financeiros. Apesar das limitações financeiras, estamos firmemente empenhados em assegurar a continuidade da construção de vários projetos em curso de infraestruturas rodoviárias pela sua importância para a mobilidade nacional, nomeadamente. De acordo com João Lourenço, as empreitadas realizadas pelo Executivo incluíram a reabilitação do troço da Ponte do Rio Longa e da Ponte do Rio Queve, na província do Kwanza Sul, e o troço desvio da Munenga, Calulo, Luati, na mesma província. Sempre na perspectiva do bem-estar das populações, de acordo com o Presidente da República, está em reabilitação os troços Sanza Pombo, Quilo Pombo, Quimbianda, Buengas, na província do Iji, Lucossa, Mpala, Noki, na província do Zaire, e Inzeto, Soio, na mesma província. Na província de Cabinda, a Estrada Nacional 100 encontra-se em mau estado de conservação, tornando-se difícil a circulação de pessoas e bens. Começamos por isso as obras de reabilitação dos 295 quilômetros de estrada que vão melhorar a circulação viária de norte a sul da província e permitir uma maior e mais fácil mobilidade de pessoas e bens. Na ocasião, João Lourenço sublinhou o contínuo compromisso do Executivo em mobilizar recursos para melhorar as infraestruturas rodoviárias do país, com prioridade para a reabilitação dos troços Benguela-Lubango, Mucende-Andulo, Cunji-Catabola-Camacupa, Munhango-Luena, Camacupa-Munhango,
Cuito Quanaval Mavinga, Luena Leua Lumeji, Lumeji Luacano Luau, entre outros. E a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, apelou aos deputados a respeitar as instituições por pena de serem responsabilizados pela quebra da paz social, da política e dos deveres democráticos. Carolina Cerqueira falava nesta segunda-feira, 16 de outubro, em Luanda, na abertura da segunda sessão legislativa da 5ª legislatura, marcada pelo discurso sobre o Estado da Nação proferido pelo Presidente da República, João Lourenço. Quem promover a conflitualidade e quem desrespeitar as instituições terá o ónus desse erro histórico e será responsável pela quebra da paz social e da paz política e dos deveres democráticos mais básicos que conquistamos arduamente. Carolina Cerqueira espera que a Assembleia Nacional seja o espelho da diversidade política e da democracia do país, enquanto pressuposto relevante para a unidade e coesão nacional. A líder parlamentar quer tornar a Assembleia Nacional mais aberta ao escrutínio e ao debate público, político e plural, baseado na tolerância, no respeito e na divergência de opiniões, tendo sempre como centro o interesse coletivo do povo angolano. Na anterior sessão legislativa, o Parlamento dedicou-se à organização interna e no controlo e fiscalização das principais políticas de governação do país, bem como na promoção da diplomacia parlamentar a nível regional e global, segundo Carolina Cerqueira. E é com esta informação que chegamos ao fim da edição do Jornal Cipra desta terça-feira, dedicada ao discurso sobre o Estado da Nação. Amanhã voltamos seguramente com mais notícias. Boa noite.